Mateus capítulo de número 28. Vamos ler a partir do versículo 16. Diz-nos assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos para sentar em nome do Senhor Jesus. Ouvindo a palavra de Deus na noite de ontem, meditando sobre esse texto, sobre esse versículo, sobre a ordem de Jesus, algumas traduções vão dizer: ide, fazei discípulos de todas as nações. E quando nós olhamos para a palavra discípulo, nós vemos que Jesus escolheu 12 discípulos, que se tornaram 12 apóstolos. Em Lucas capítulo 10, o Senhor escolhe 70 discípulos. E o Senhor Jesus, a preocupação dele sempre foi essa, de fazer discípulo, de fazer pessoas, ou que pessoas aprendessem com ele, para levar adiante a palavra que ele havia ensinado. Pois Jesus, como nós sempre falamos, o Senhor sempre tinha preocupação de ensinar e motivar os seus discípulos a continuarem o caminho, até porque, sendo Deus, ele sabia que o tempo que ele tinha e que ele veio à face da terra iria se cumprir. Então o propósito dele aqui era colocar dentro do coração dos discípulos o mesmo propósito para o qual ele foi enviado. E por isso ele ensinava, por isso ele doutrinava, por isso quando ele olhava para os discípulos, ele esperava que eles olhassem para ele e se espelhassem, para que eles pudessem continuar a obra que o próprio Jesus iniciou aqui na terra. Quando Jesus fala, o evangelista João fala a respeito dele, que certa feita ele disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Era ele dizendo: o que eu comecei, vocês vão completar, vocês vão concluir. E aí, quando no texto que nós lemos, ele é mais categórico, dizendo: vocês vão por todas as nações e eu quero que vocês façam discípulos. Eu não quero que vocês façam admiradores, porque um admirador pode olhar e se admirar das obras que você fez, mas nada vai mudar. Só que quando nós se tornamos discípulos de Jesus, nós podemos olhar para a referência chamada Paulo, que também diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha só o que é evangelho. Evangelho é nós sermos discípulos, nossas obras apontarem para Jesus, apontarem para o Mestre, nossas obras glorificarem a Deus ao ponto de cumprir o que Jesus falou: o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês amardes uns aos outros. Ser discípulo de Cristo é nós apontarmos com as nossas obras Jesus. E aí nós podemos nos perguntar: minhas palavras, tuas palavras estão apontando para Jesus? A nossa conduta, a nossa vida, o nosso dia a dia está mostrando Cristo? Pois nós vivemos num tempo turbulento, num tempo onde o nosso adversário tem ganhado muito terreno, mas a igreja de Jesus ainda está nesta terra. E o apóstolo Paulo fala na sua carta, em 1 aos Tessalonicenses, que é um que opera até que no meio seja tirado. Ele faz menção do Espírito, mas também a igreja. O diabo pode estar trabalhando nesta atmosfera, neste tempo, mas a igreja ainda é resistência às obras de Satanás, porque a igreja representa Cristo aqui na terra. Jesus, quando fala que nós temos autoridade, ele diz:
tudo que vocês ligarem na terra é ligado nos céus. Ele está dizendo: se você for discípulo, se você for obediente, se você testificar de mim, se você for referencial, se você for exemplo, tudo que vocês ligarem, concordância, comunhão, aqui também, lá no céu será ligado, tudo que for ligado aqui na terra. Sabe o que é isso? É a gente começar a viver de modo a mostrar Cristo. Só que aí é um problema, porque todas as vezes que você quiser fazer o que é certo, da forma bíblica, você vai encontrar resistência. Todas as vezes que você disser para mim: eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, não espere vida fácil, porque quando você faz isso, você enfrenta uma resistência, primeiro espiritual, depois carnal, porque a nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. Nossa carne não quer. Todas as vezes que você quiser ir à igreja, você vai encontrar um obstáculo, porque a tua carne não é demônio, é sua carne. Ou você vence sua carne, ou ela vai te vencer. É a guerra que Paulo fala em Gálatas 5,18. A oposição entre carne e espírito. E quem vence é aquele que nós alimentamos mais. Depois, a resistência espiritual. Você pensa que o diabo quer que você ore mais? Você pensa que o diabo quer que você congregue mais? Você pensa que o diabo quer que você leia mais a Bíblia? Pois ele sabe que no momento que você buscar mais comunhão, teus olhos serão abertos, você vai começar a incomodar as trevas. É por isso que a gente vive num tempo de acomodismo tão grande, e que Paulo fala sobre a apostasia, que o próprio Jesus vai fazer referência dela, dizendo: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque a partir do momento que você vai se posicionar para ser discípulo, você pensa que o diabo vai querer isso? Porque nós às vezes não entendemos, mas só a tua presença, onde você está, se você carrega, como Paulo diz, se você carrega, como a Bíblia diz, o Espírito Santo, então aonde você chega, o Espírito Santo chega, as trevas têm que se opor. Não há como ficar junto no mesmo lugar. Se você está num quarto escuro, por mais que a escuridão possa ser de forma terrível, mas se você acende uma lâmpada, aquela escuridão vai embora. É isso, e é referência bíblica para isso. Jesus falou: nós somos o sal e a luz. E aí, o problema de hoje é que tem muito crente que já não vive em conformidade com as Escrituras, negociaram seus valores, negociaram seus princípios. Repare que nós temos muitas das vezes dificuldade de firmar nossos pés na rocha, porque qualquer vento, qualquer luta, qualquer batalha, muitas vezes nos afasta, em vez de nos aproximar do Mestre. E a luta para um salvo o leva perto, o problema para um salvo o leva perto, a tribulação para um salvo leva perto, mas ao contrário afasta, porque se nós passamos lutas e dificuldades, cremos como foi cantado aqui, como as crianças cantaram: o vento balança o nosso barco, mas ele não afunda porque Cristo está no barco. Não espere vida espiritual fácil. Se você for determinado, não espere que o diabo vai bater continência ou recuar, mas espere uma coisa: a vida eterna está nos esperando. Aos nossos olhos fecharem pela última vez aqui, eu tenho certeza que ele vai se abrir diante de Cristo, e como foi pregado, as nossas obras nos acompanharão diante de Deus. Porque o que Deus mais quer, o que Deus quer de nós, não é nosso dinheiro, não é nosso bem financeiro, por mais que nós precisamos. Deus não está nem aí para isso. Falando, claro, de uma forma mais clara, não que Deus não quer te abençoar, mas Jesus vai fazer referência ao que Salomão fala em Provérbios: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma? O que dará o homem em recompensas à sua alma? Jesus não morreu por carro, por casa, por bens. Ele morreu por vidas, por pessoas. E eu sei que todos nós somos falhos, mas um falho perto de Cristo, ele tem um grande valor. Um falho lá fora no mundo, ele está perdido e corre o risco de perder sua salvação. É por isso que Deus nunca chamou perfeito. Deus nunca chamou pessoas perfeitas, porque elas não precisam de Deus.
Agora, se você está aqui é porque você precisa de Deus. Tuas falhas, teus problemas, nossas falhas, nossos problemas não são impedimentos para estar com Deus. Porque se Jesus estivesse nos dias de hoje, vivendo como viveu há 2000 anos atrás, Ele estaria no nosso meio. Prova disso, Ele entra na casa de Zaqueu, o publicano, e eles dizem: mas o Senhor, Ele diz que é mestre, Ele diz que é filho de Deus, e come com pecador, come com publicano. E Ele mesmo disse: os sãos não precisam de médicos, quem precisa de médico não é doente. Por isso Ele disse, quando fala com Zaqueu, e Zaqueu se arrepende, Ele disse que esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para nós termos ideia de como que o propósito da pregação da vida de Jesus levou 11 discípulos a contagiarem o mundo, levou os discípulos a viverem em referência ao que Ele havia ensinado. Repare que no primeiro tempo da igreja primitiva havia uma preocupação dos discípulos muito grande em levar as pessoas a receberem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala sobre perdão, Jesus fala sobre esmola, Jesus fala sobre boas obras, Jesus fala sobre tanta coisa que é contrária à nossa natureza. E eu penso que os discípulos ficaram perdidos ao ouvir Jesus falando aquilo. Ele fazia referência ao Antigo Testamento, ao Velho Testamento. Ele fazia referência à lei mosaica. Ele fazia referência dizendo: a lei dizia olho por olho, dente por dente, mas eu vos dou uma nova lei, eu vos dou mais um mandamento: ama quem te persegue, ore por quem te persegue. Parece que isso causou uma confusão na mente dos discípulos. Eles só vão entender o capítulo 5, 6, 7 de Mateus na descida do Espírito Santo. Porque Jesus estava falando para eles: ei, sem o Espírito Santo você não vai, você não perdoa, você não ama, você não sente. Sem o Espírito Santo você não muda. Sem o Espírito Santo você anda, mas não sai do lugar. Mas com o Espírito Santo a visão muda, a mente muda, o pensamento muda. Porque agora Paulo fala isso: não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Se lembra quando Jesus falou assim: aquele que quiser salvar sua vida, perderá, mas aquele que perder por amor a mim achará? Ele não está falando só de morte terrena, ele está falando de morte de posicionamento. Quando você aceita Cristo verdadeiramente, você morre para as velhas práticas. Aquilo que te dominava, aquilo que te vencia, a carnalidade que te vencia, agora ela é sujeitada. Agora nós que colocamos, ordenamos, é nós que temos o controle, é nós que temos, através do Espírito, domínio próprio. É nós que precisamos agora ser guiado e dominado, antes pela carne, agora pelo Espírito. É por isso que Paulo agora fala: mortificai os nossos membros que estão sobre a face da terra. Por que tudo isso aqui? Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho que ser discípulo para depois fazer discípulo, não é de mim, é de Cristo. Quem é minha referência? Cristo. Quem é meu referencial? É Cristo. Quando você olhar para Cristo, meu irmão, quando teus olhos estiverem em Cristo, nunca mais você para. Repito, quando teus olhos estiverem em Cristo, nunca mais você desiste. Por quê? Porque Cristo é referência. Ele pecou? Não. Ele errou? Não. Os homens erram, os homens pecam, os homens falam que não devem, os homens escutam que não devem, mas Jesus é a nossa referência. É por isso que os discípulos morriam pelo Evangelho. É por isso que os apóstolos tinham prazer nas perseguições, porque eles lembravam do capítulo 5, quando Jesus fala sobre a bem-aventurança, e Jesus fala: bem-aventurados sois vós, felizes sois vós. Nós não somos bem-aventurados ou felizes quando conquistamos um carro, uma casa, uma promoção, um salário melhor, quando encontramos a pessoa certa para casar. Não, nós não somos felizes quando isso acontece. Agora escrito está: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo, falarem todo mal contra vós. Vocês são bem-aventurados, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vocês. Era Jesus falando para eles: a alegria que tem que existir em vocês não é de conquistar alguma coisa, mas é de ter certeza que você está no caminho certo.
caminho que leva para o céu, caminho que conduz à salvação. Lembra da porta larga, a porta estreita? O Senhor falou que a porta larga tem um monte de gente que entrando, estão atropelando um ou outro para entrar pela porta larga, porque não tem que fazer nada. Agora, pela porta estreita é obediência, é viver o propósito, é parar para analisar. Esses dias eu ouvi um pregador, um pastor que dizia assim: muitas pessoas dizem eu estou feliz com Jesus, e não é errado. Só que vamos perguntar para nós: Jesus está feliz comigo? A maioria dos crentes hoje, de forma global, vamos colocar assim, no Brasil, a maioria dos crentes vivem um evangelho onde eles querem ser beneficiados, e poucos se doam para o evangelho como deveria. Porque quando a gente vive o evangelho, todo lugar que você vai, repare isso, todo lugar que você vai tem alguém precisando de Jesus. Aonde você vai, é impossível você dizer eu trabalho num lugar ou eu moro em um lugar que ninguém precisa ouvir Jesus. Ah, mas todo mundo já conhece, todo mundo tem problema, todo mundo às vezes enfrenta situações, e é Deus permitindo, é Deus orquestrando, é Deus agindo, é Deus tentando nos fazer despertar, porque basta uma palavra nossa, basta uma vida, basta testemunho, basta ter obras. Jesus prepara até condições para que você pare do lado de alguém e convide alguém para ir à igreja, faça uma oração por alguém, fale de Jesus para alguém. Só que o que a gente faz muitas vezes? A gente muitas das vezes quer que Jesus, a gente às vezes se posiciona de um jeito que a gente se esquece do que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, para nossas vidas. Porque eu estou falando sobre eternidade. O tempo de vida, segundo o salmista, é 70, 80. Você pode viver bem nesse tempo, mas aonde é que você vai passar a eternidade? Agora, se você viver com Cristo aqui é luta, aqui é dor, aqui é sofrimento, aqui é choro. Só que a gente tem uma certeza, pelo menos deve ter. Paulo diz, Romanos 8, 18. Porque eu estou certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Quando Paulo fala isso, um pouquinho mais para frente, na parte do 31, ele vai falar: o que é que pode nos separar do amor de Deus? A fome, a tribulação, a perseguição, a angústia, os anjos, os principados, as potestades. O que é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque em todas essas coisas somos muito mais do que vencedores. É Ele dizendo: enquanto o mundo acha que está nos vencendo quando somos perseguidos, somos caluniados, porque as pessoas nos odeiam por ser crente, por ser verdadeiro crente, porque o crente não aceita pecado, ele combate pecado. Quando as pessoas não querem, e eu sempre repito aqui, nós vivemos num tempo, o tempo se passou onde crente era mal visto, não por suas más obras, mas porque era crente chato, não aceitava isso, não fazia aquilo, não podia isso, não podia aquilo. Os crentes eram tidos como quadrados, não participavam de festa, não participavam de casamento, ninguém convidava, porque sabia que se o crente fosse nesse ambiente, ele ia falar de Jesus, ele não ia aceitar certo tipo de música, certo tipo de situações. Então os crentes eram separados, a família desprezava, os amigos desprezavam. Olha como as coisas mudou, e alguém pode estar dizendo: olha como Deus abençoou, hoje a gente é convidado para tudo, hoje deixamos culto para participar de tanta coisa lá fora, e entretenimento, nós deixamos muitas coisas de fazer para Deus, de orar, de evangelizar e outras coisas mais. Não estou falando de um momento, de um culto, não, eu estou falando de uma vida, porque lá fora tem um monte de gente que perderam as responsabilidades do reino. E aí o que acontece? O mundo nos aplaude. O mundo nos aplaude porque nossas atitudes, nossas obras são mais aceitáveis. Só que aí é um problema. Qual? A gente deixa de fazer discípulos. Você lembra que Jesus faz referência ao sal? Ele fala: se o sal for insípido. Ele está falando de perder a essência. Não estou dizendo que você, e Paulo vai falar isso, que se
fosse para nós olhar pela visão de santidade, como os fariseus olhavam, a gente era necessário sair do mundo, porque no mundo há pecado, então nós deveríamos sair. Então ele faz referência a isso, ele fala assim, não é esse tipo de santidade que Deus quer. Deus quer uma santidade que atrai as pessoas a Cristo, uma santidade que leve as pessoas a olhar para nós e dizer, eu quero o que você tem, eu quero a paz que você também tem, eu quero ter a fé que você tem. Meu irmão, quanta referência nós perdemos, quantas pessoas que deixaram, por exemplo, como a irmã falou agora há pouco aqui, pessoas que eram referências, e a gente vai perdendo essas pessoas com o passar do tempo, e aí a gente vai entrando em colapso, porque as pessoas vão perdendo a credibilidade, vão perdendo aquelas boas obras, e a gente vai perdendo as referências. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para dizer, ei, você e eu precisamos ser discípulos autênticos de Cristo, ao ponto de alguém olhar para nós e querer copiar as nossas obras, porque elas apontam para Cristo, porque elas mostram Cristo. De alguém querer ser igual a você. Vamos falar sobre a vida espiritual. Será que alguém deseja copiar a nossa vida espiritual? Como a gente está vivendo espiritualmente falando com Deus, o meu contato com Deus, o seu contato com Deus é referência para alguém? Será que nossa família vai olhar para nós e dizer assim, eu quero ser crente? O pastor certa feita contou um testemunho e disse, certo dia foi na casa de um diácono, depois da mensagem para jantar, estavam os filhos do diácono, o filho dele e o filho do pastor presidente. Foi chamando os filhos e perguntou para cada um, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser o Batman. O outro disse, o que você quer ser? Eu quero ser isso, eu quero ser piloto. Chamou o filho do pastor local e perguntou para ele, o que você quer ser quando crescer? Ele disse, eu quero ser o homem de Deus como meu pai. Ele falou assim, eu parei de perguntar porque os meus filhos seriam os próximos. Sabe por quê, irmão? O que está faltando hoje para nós é isso aqui que Paulo fala sobre simplicidade do Evangelho. Porque tem muitos pais que querem dar a melhor vida para o seu filho e para a sua filha, mas longe dos padrões bíblicos. Ele pode ser um empresário, um arquiteto, o que for, mas se ele não for crente, ele não será salvo. E é essa referência que a gente tem que deixar para eles. A referência de dizer que nós vivemos uma vida não perfeita, mas uma vida aos pés de Cristo, porque a gente entende que nós somos pecadores e precisamos de um Redentor, e Ele já morreu na cruz por nós para pagar o nosso preço. É o referencial que a gente, é a simplicidade do Evangelho, é que nossos filhos permaneçam nos caminhos de Deus até a volta de Cristo, porque para isso nossos pais não viveram ou vão viver, sem demagogia nenhuma, e as pessoas não podem e não precisam mais dizer, eu disse esses dias, não é o mundo que temos que preparar, é os nossos filhos para Deus, é levá-los até Deus, é incentivá-los no caminho de Deus, porque nós temos que ser primeiro discípulo para fazer discípulo, que as minhas obras e que as tuas obras mostrem alguma coisa de boa. Meu irmão, estamos perdendo nossa juventude e nossas crianças, porque olham lá para o mundo, um ator, um cantor, um mundano, um perturbado lá, e eles querem se olhar como referência, eles querem ver, não, esse aqui é o cara, esse aqui é isso, aquilo outro, e aí a gente vai perdendo o referencial. Quem é nossa referência? Primeiro é Jesus. Nós precisamos querer. João, na sua primeira epístola, ele diz que assim nós o conhecemos se estamos nele. Se nós estamos nele, e se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou. É isso que a gente precisa, fazer uma autoanálise em nós e se perguntar, Jesus, eu estou feliz com o Senhor, mas o Senhor está feliz comigo? Para analisar o que eu estou fazendo para Deus. Deus nos coloca em situações, Deus, Ele está no controle de tudo, e a Bíblia chega a dizer que uma alma salva para Deus vale mais do que o mundo todo perdido. Então olhe para a nossa cidade hoje,
Olha para o ambiente onde você está, você trabalha, você mora. Quanta gente perdida, que se morrer agora, pode ser boa a pessoa, mas vai para o inferno se não tiver Jesus. Como que Jesus vê essa situação? Você é salvo do lado de um não salvo? Você tem o Espírito ao lado de alguém que não tem o Espírito Santo? O que Ele espera de nós? O que Ele quer de nós? Às vezes é uma palavra. Às vezes a gente... Porque muitas das vezes não vai precisar nem a gente ter uma iniciativa. Repare que se você é crente verdadeiro, dependendo do tempo de crente, pessoas já chegaram para você ímpio e já contaram os seus problemas para você. E você se pergunta, mas por que fulano não me conhece, nunca me viu e chegou e contou os problemas dele para mim ou dela para mim? Sabe o que é? É o Espírito constrangendo, é o Espírito dizendo, ele é salvo e ela não é. Então eu farei com que ela chegue até ele, porque ele tem palavra, ele tem pão, ele tem água, e ele vai dar, porque o que as pessoas precisam hoje é de Deus. O mundo está tão corrido, e as pessoas estão morrendo, as pessoas estão tentando se encher de coisas, de bens, de tanta coisa do mundo, mas o que eles querem na verdade? Eles querem Deus, eles querem ter Deus, é a paz que você sente, é a alegria que você sente. Muitas vezes nós passamos por tribulação, muitas vezes o trabalho é cansativo, muitas vezes o dia a dia é cansativo, mas as pessoas olham para você e veem em teu rosto uma paz diferente, e o que elas mais querem é ter esta paz. Não vão falar diretamente, mas vão olhar para você e vão desejar ter o que você tem. E aí o que eu tenho que fazer? Aponte, leve essas pessoas até Cristo. Fale de Jesus. Fale das palavras de Jesus. Repita os ensinos de Jesus. Santidade não afasta, santidade aproxima. Jesus era todo santo, mesmo assim não ficou em um pedestal dizendo, fiquem afastados de mim porque eu sou muito santo. Ao andar sobre as águas, ele poderia dizer, eu ando porque eu sou filho de Deus, eu tenho aqui, eu tenho o controle, eu sou o cara. Mas quando Pedro, naquele momento, um dos piores discípulos, Senhor, deixa eu ir também, ele não tem problema nenhum de dizer, vem Pedro, porque eu quero que vocês sejam iguais ou melhores naquilo que eu estou fazendo, na pregação, no amor. Eu quero que vocês façam mais, porque eu quero que alguém olhe para vocês e veja que vocês fazem referência a mim. Quando Pedro sobe e vai andando, ele vê que é possível. Se nós estamos olhando para Jesus, é possível. Olhar para Jesus aqui é testificar, é ter atitude de crente cristão. O que a gente precisa hoje é viver a simplicidade do Evangelho. É voltarmos a ser crentes que choram, que têm problemas, que se colocam na brecha. Crentes que sabem que são pecadores, porque todos nós sabemos disso. E se você está aqui é porque você precisa, assim como eu. Mas além de tudo isso, a vontade de Deus não é que a gente vai de culto a culto, de quinta, de sábado, domingo. A vontade de Jesus é que tudo que a gente ouve na quinta, no sábado, no domingo, amanhã, segunda-feira, quem sabe alguém vai passar a noite inteira nas drogas, a noite inteira nas baladas, a noite inteira se entupindo de drogas, se envolvendo com tanta coisa errada, e amanhã essa pessoa vai encontrar com você. O que você tem? Você tem pão? O pão simboliza a palavra. Você tem água, que é a palavra. Ou você vai dizer, passa a noite inteira bebendo, vai para o inferno. Porque o fariseu só sabe falar disso. O fariseu não sabe dizer, Jesus te ama. Porque essa pessoa tem uma alma. E essa pessoa só está nesta vida porque está longe de Cristo. E ninguém pode apontar qual é o caminho. É como alguém que está andando perdido em círculo. E ele não sabe para onde está indo. Ele só está indo. Ele só está indo até alguém chegar e dizer, para onde você está indo? Eu posso te indicar o caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Se você quiser ajuda, eu te levo até Ele. Eu oro por você. Vamos na igreja, eu levo o seu nome para orar. São coisas simples, mas essenciais. Fazer discípulo de todas as nações, ensinando eles a guardar as coisas que eu vos tenho falado.
Mas como é que eu vou ensinar alguma coisa que Jesus tem falado se eu não obedeço o que Ele está falando? É por isso que ser discípulo é essencial. Ser discípulo é abrir mão das nossas vontades. Ser discípulo é viver mais do que um culto, um momento. Ser discípulo é vivenciar a palavra. Ser discípulo é se entregar ao Espírito, é ser obediente à voz de Deus. É quando Ele fala vai, você vai, fica, você fica. É quando Ele fala, neste momento você não fala nada, fique de boca fechada, e nós obedecermos isto, porque sabemos que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fazer discípulos. Nossa maior honraria, nossa maior alegria deveria ser o dia que nós levarmos alguém a Cristo. O dia que a gente vê alguém que a gente instruiu, que a gente ensinou, que a gente levou, recebendo o Espírito Santo. Você pode dizer, eu ajudei, eu aconselhei, eu animei, porque é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos ser mais discípulos de Jesus. Nós precisamos mostrar mais Jesus para as pessoas, menos nós. Nós precisamos voltar a nos revestir da humildade. Nós precisamos voltar a revestir da simplicidade. E saber que todos nós estamos aqui, temos nossas limitações, mas são as nossas limitações que nos fazem ser membros de um corpo perfeito, onde Cristo é a cabeça. É a gente entender que a ordem de Jesus é: não procurem viver uma vida boa, uma vida agradável, uma vida cercada de bens, cercada de pessoas que vão aplaudir você. Não, mas você tem que viver de forma a mostrar Jesus que reina na sua vida para as pessoas. É por isso que quanto mais o tempo passa, Paulo fala isso, estamos hoje mais perto do grande dia. Nós estamos hoje mais perto de Cristo do que o dia quando nós o aceitamos. Mas o que vai ficar? Qual é o referencial que nós vamos deixar como homens e mulheres de Deus? Será que vai faltar alguma coisa? Será que alguém vai dizer, não, eu não quero ser igual? Ou nós estamos deixando uma referência? Cada um de nós temos o poder, a autonomia de escrever como vai ser nossa história diante de Deus. E todas as vezes que você se aproximar de Deus, buscar a Deus, como eu falei, vai haver resistência, vai haver problema, vai haver dificuldade. É por isso que tem muita gente que desiste. É por isso que tem muita gente que começa a orar, a ler a Bíblia, e ele diz, não, mas é tão difícil, eu não consigo, eu não vou, não é oração, não, eu não vou na oração, eu não gosto de oração, outro, mas eu tenho compromisso, outro isso, aquilo outro. Por quê? Porque as pessoas vão se acostumando a levar uma vida normal, uma vida social, uma vida onde as pessoas ímpias batem continência para nós, uma vida onde o ímpio não é constrangido mais, uma vida onde a presença do crente já não faz diferença nenhuma, porque há anos atrás o crente era aquele que não aceitava coisas erradas, e se fosse preciso falar alguma coisa, ele falava. Se fosse preciso repreender alguma atitude, ele fazia. A base desses crentes era a Bíblia Sagrada, e eles sempre eram resistência contra o pecado. Só que hoje a gente vai viver num tempo que a gente perde essa autoridade, e a gente perde a referência. Esses dias conversava com um rapaz afastado também. Nós falávamos disso. Eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para Deus. Mas eu conheço. Não, eu vou. E chego a dizer, eu sei, eu tenho que ir, mas eu tenho que parar com isso, parar com aquilo. Eu falei, se você esperar o momento de parar com tudo isso, você nunca vai. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja não é lugar de você dizer, eu preciso melhorar nisso, então eu vou ficar no mundo. Depois que eu melhorar nisso, eu vou para a igreja. Jesus, Ele nos recebe do jeito que nós somos, e Ele vai transformar a nossa vida e a nossa história. Meu irmão, viver sem Cristo é perder tempo. Viver sem o alvo que é Cristo é perca de tempo. Pode viver uma vida boa, mas aí é onde passará a eternidade. Se morrer sem Cristo,
não tem outro caminho, não tem um purgatório, não tem um lugar que você vai ficar uma antessala. Se morrer sem Cristo, infelizmente é condenação eterna. Deus poderoso, aleluia. Para isso, a gente precisa pregar o evangelho verdadeiro de Cristo. Voltarmos a ser o referencial para as pessoas. Voltarem a apontar para Cristo através de nossas atitudes. Pois a ordem dele não é faça espectadores. Faça pessoas que te admiram. Faça pessoas que vão dizer, olha, eu admiro fulano. Faça discípulo. Ensine. Fale de Deus. Fale da Bíblia. Você já reparou que falar das coisas terrenas são bem mais fáceis? Qualquer rodinha, as pessoas estão falando tanta coisa. Mas hoje está difícil a gente encontrar umas pessoas reunidas falando de Jesus, da Bíblia, de Deus, do reino. E a gente vai perdendo os referenciais. E a gente precisa voltar para o caminho que o nosso coração se arde com as palavras de vida de Jesus. Quando os discípulos diziam, nosso coração se ardia quando ele falava conosco. Nosso coração se alegrava, nosso coração se ardia, queimava com as palavras dele, e nós não reconhecemos. Jesus quer fazer de nós discípulos, ao ponto de nós, como foi pregado ontem, contagiar o mundo em que nós estamos vivendo. Qual é o mundo que a gente está vivendo? No meio das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos falado de Jesus. Mais do que falar de Jesus, é viver com Jesus. É você viver uma vida santa, uma vida agradável a Deus. É você ser cópia. É você ser um pequeno em Cristo. É nós sermos referência. Quando Paulo fala na igreja de Éfeso, ele fala sobre tanta coisa que a gente tem que despir, tirar fora. Quando ele fala sobre palavras, ele fala que nós não devemos falar palavras torpes, não entristecer o Espírito Santo, pelo qual nós fomos selados para o dia da redenção. Porque ele diz que as palavras testificam de quem mora dentro de nós. Por isso, meus irmãos, que hoje a gente possa ser melhor do que nós fomos ontem. Que amanhã sejamos melhor do que nós fomos hoje. Só que o que eu mais quero, o que nós mais deveríamos desejar, é saber, Jesus, o que o Senhor pensa de mim, da forma que eu estou vivendo hoje, agora. Se eu partir agora, se Jesus disser, eu vou buscar fulano agora, vou levar ele. Como que a gente vai se encontrar com Cristo? Como que a gente vai partir dessa terra? Porque salvação pagou um preço que foi muito alto para que chegasse até nós. A história da igreja mostra isso, a perseguição, os discípulos viveram de forma tão terríveis para que o evangelho fosse pregado e anunciado hoje. Hoje nós temos todos os meios de comunicação possível para pregar. Nós não precisamos sair do país, não precisamos sair da cidade. Nós temos redes sociais que alcançam pessoas em tudo que é lugar. Nós temos no nosso, onde você trabalha, tem pessoa que precisa de Jesus. E será que nós temos feito o que deveríamos fazer? Os discípulos, quando a perseguição veio sobre a igreja, eles foram dispersos. Você pensa que eles se esconderam? Você pensa que eles ficaram dizendo, coitado de mim, porque estou sendo perseguido por Roma? Não, aonde eles saíam, o texto diz que eles pregavam para todas as pessoas. Sabe por que isso? Porque a gente sabe que nosso maior dever é pregar o evangelho. Não é independente de quem são as pessoas. Porque esta vida aqui que a gente enfrenta, enquanto estamos nesta carne, a gente passa por tanta dificuldade. E vamos passar. Só que Paulo disse que nós estamos esperando. Nós estamos, assim como eu acredito que você, estamos esperando o tempo que nós vamos sair desse corpo terreno para o nosso tabernáculo celestial. E é esse o nosso maior sonho e desejo. Esta vida aqui vai acabar, vai passar. A luta passa, a dificuldade passa, a doença passa, as tribulações passam. Mas o que não pode passar é nossa esperança. Nossa esperança é a vinda de Jesus para nos levar de
vez para o lugar da onde nós fomos, da onde nós saímos, da onde o nosso espírito saiu, que é de Deus, e para Ele nós voltaremos. É por isso que quando Paulo fala que nada pode nos separar, é esse foco aqui. A doença pode vencer o corpo, mas o espírito vai estar com Cristo para toda a eternidade. O problema pode abater a carne, porque esta carne aqui tem um tempo, mas o espírito fortalece. Paulo fala sobre o velho homem, o exterior pode se corromper, mas o interior se renova todo dia. O que é isso? O espírito do salvo se renova em cada palavra, em cada louvor. A tribulação chega para tentar derrubar, para tentar jogar por terra. O homem exterior, a carne, pode dizer: eu estou cansado, eu estou passando por tribulação, mas o interior se renova, porque a nossa esperança é renovada através da palavra. É por isso que Paulo fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É por isso que muito crente chega na igreja pensando em parar e desistir, mas se ele ouve a palavra, ele é renovado para andar mais um pouco, ele é renovado para dizer: eu vou mais um pouco, eu vou, por Cristo vale a pena, por Jesus vale a pena, ele morreu por mim, ele morreu por nós, então resta ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O que é isso? É a renovação do homem interior. Só que a gente só entende isso quando a gente se torna discípulo. Sou discípulo de Cristo. Alguém olha para nós como referências. Alguém olha para nós e quer, mesmo que nós não podemos, quem sabe, ter, mas a gente tem que ter, deveria ter o alimento que o povo precisa, o escape que o mundo quer, o escape que o mundo deseja. Repare que o ímpio às vezes, no meio do crente é mais fácil, mas o ímpio às vezes precisa de orar, está passando por uma luta, dificuldade, não vai à igreja, mas geralmente diz: leva meu nome lá, pede para os irmãos orar. Porque o ímpio sabe que há um Deus que ouve as nossas orações. Sabe o que é isso? É Deus abrindo uma porta para que o evangelho seja pregado. Eu vou orar por você, mas vamos lá na igreja orar? Vamos lá ouvir louvor. É só isso que a gente tem que fazer. Você não tem que trazer ninguém aqui na frente amarrado e dizer: aceita Jesus. Não. É só pregar o evangelho. É só trazer até Cristo. E o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. A obra que ele fez em nós, agora ele vai fazer através de nós. É sermos referência. Os discípulos não tinham problema nenhum nisso, depois da descida do Espírito Santo. Não havia interesses em dizer: eu sou o líder da igreja, ou não. Porque eles apontavam para Jesus, que é o dono de todas as coisas. Por isso que a igreja pulsava Jesus, pulsava no Espírito. E eles buscavam a Deus, eles tinham tanta comunhão, mas tanta comunhão, que Deus era glorificado no meio deles. Que a gente viva uma vida que testifique Cristo. Que a gente viva uma vida que possa apontar para Jesus. Que mesmo se nós não deixarmos nada na terra, financeiramente falando, nós possamos deixar o nosso legado de homem que serviu a Deus de verdade, de mulher que serviu a Deus de verdade, teve uma vida íntegra diante do Senhor. Nós sejamos o exemplo para a geração que precisa ter um comprometimento com Cristo, enxergar Cristo, viver como Cristo viveu. Nós tenhamos essa preocupação de, mais do que viver como discípulos, de fazer discípulos. Isso é muito importante. Nós não podemos perder o foco. E que nesta noite nós possamos guardar esta boa palavra de Deus. Que amanhã, no decorrer da semana, no decorrer dos dias, seja onde Deus te colocar, ou Deus permite que você entre ou que você saia, olhe essa situação como um lugar de fazer missão. Um lugar que nós possamos falar de Jesus. Se alguém vier contar os seus problemas, se alguém vier passar por dificuldade, lembre-se desta palavra. É Jesus nos dando tanto a condição de pescar, como também nos dando peixe. Basta nós sermos um pouquinho inteligentes.
Dizer, Senhor, usa-me, porque quando a gente fala, quando a gente usa esse termo, a gente geralmente acha que Deus vai nos usar com pregação, com louvor, com profecia, e a gente fica nisso aqui. Só que o que Deus mais quer usar, quando Paulo fala em 1 Coríntios 14, dos dons espirituais, ele tenta passar isso para a igreja, que os dons é algo glorioso, mas melhor do que os dons é uma vida. Melhor do que os dons é Deus te usar lá na rua, de dizer para alguém, Jesus te ama. De você chegar para alguém que está no mundo, que está em pecado, e dizer, tem esperança para você. Esse é o maior dom que nós podemos receber. Esse é o maior privilégio que nós podemos ter. Porque os dons são para a edificação do corpo, da igreja, da congregação. Os dons são para isso. Agora lá fora eu uso a minha identidade de crente para dizer que Jesus ama as pessoas, que Jesus transforma vidas. Por isso sejamos nós discípulos, para que possamos depois fazer isso. A morte e a vida está no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto, segundo Salomão escreve. Por isso que a gente possa contar com nossas palavras Jesus e trazer vida para as pessoas. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho. Você vai se deparar com pessoas que estão vivendo uma vida dissoluta. Você vai se deparar com pessoas que estão com problemas espirituais, só que não entendem o que é vida espiritual, porque nunca se envolveram com Cristo da forma que deveriam. E esses problemas espirituais vão afetar toda a sua vida terrena, carnal. Só que você sabe disso, você tem entendimento a respeito disso. Então está na hora de nós lançarmos a rede. Está na hora de nós lançarmos a semente, que é a palavra. Lembra de quando Jesus fala sobre o semeador saiu a semear? O que é a semente? A palavra. Você não tem que convencer. Você não tem que brigar e bater o pé. O que você tem que fazer? Jogue a semente na terra. Tem pessoa que está vivendo por um triz, está ao seu lado todo dia, você não sabe, a gente não sabe como será o amanhã, mas uma coisa eu sei, a semente tem que ser colocada nessa terra aí. Você todos os dias, a palavra está te dando nesta noite capacidade e instrução para o que fazer. Quem sabe amanhã você vai se deparar com uma situação que você vai dizer, eu não sei o que fazer, e Jesus já está no amanhã e hoje já está dizendo para você, recebe a palavra é semente, mas não jogue fora a semente, você vai precisar dela para jogar numa terra que vai produzir frutos. Você vai olhar para alguém e dizer, mas esta pessoa não merece, este aí não merece. Você vai lembrar da palavra, nós também não merecíamos, mas por causa dele estamos aqui, é por causa dele que estamos reunidos aqui. Mas não é só para se alegrar, não é só para ser cheio aqui, nós estamos aqui hoje para receber resistência e receber a palavra, que amanhã nós vamos semear na vida de alguém que vai fazer toda a diferença. Amanhã Deus vai alcançar alguém através de você. Amanhã Deus vai te usar no meio onde você vive para falar para alguém que precisa de Jesus. Alguém pode estar vivendo com os dias contados, está perto de você, convive com você, às vezes come com você. E Jesus está dizendo, eu vou dar uma oportunidade para ele, para ela, mas eu vou usar você para lançar a semente naquela terra. Você tem a opção de pegar a semente e guardar para você, e ela apodrecer nas suas mãos. Mas você tem a oportunidade de dizer, Jesus, eu entendo que o Senhor me chamou com propósito, eu vou fazer a sua obra, eu vou pregar a sua palavra, eu vou falar de Jesus. Você vai ver essa semente produzir frutos. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai,
Eu oro no nome de Jesus esta noite diante do poder da sua palavra. Eu sei que o seu maior prazer, ó Deus, é ver a gente frutificando. O seu maior prazer é ver nós plantando a boa semente. E eu sei que pessoas precisam ser tocadas. Pessoas vão precisar ouvir o Evangelho através do teu filho e da tua filha. Jesus, eu sei que a resistência, eu sei que o meu adversário está lutando agora para tentar travar na mente dele, dela, dizendo: eu não tenho capacidade, eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou separado para nada. Por que é que eu tenho que falar de Jesus? Deixa ele viver do jeito que quer, ou deixa ela viver do jeito que quer. Cada um escolhe o que quer, Senhor. Mas que nesta noite todo pensamento que tem sido setas enviadas pelo maligno na mente caia por terra, e que nesta noite entre nós levantem-se discípulos de Cristo que possam dizer: conta comigo, Jeová, porque eu quero ganhar almas para teu reino, eu quero pregar a boa palavra a tempo e a fora de tempo, eu quero ser um missionário no meio da minha terra, no meio da minha casa, no meio dos meus parentes. Eu quero ser uma missionária, alguém que vai pregar, não com cargo eclesiástico, mas alguém que vai colocar a obra do Senhor, falar da obra do Senhor, falar da palavra do Senhor, falar do Evangelho santo e puro do Senhor. Eu quero ser um instrumento usado para salvar almas através do nome de Jesus. Ó Senhor Deus e Pai, eu te peço, capacita ele, capacita ela, abra os olhos espirituais deles, para que nós possamos enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver, que os nossos olhos espirituais enxerguem aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Para a glória do seu nome eu oro nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Joga por terra toda escama, Senhor, meu Deus, que tem feito nós pensarmos, ó Deus amado, de forma natural, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque o Espírito tudo discerne, por ninguém é discernido. Espírito Santo, traz clareza para esta palavra, traz clareza para esta vida, Senhor. Senhor Jesus, eu sei que há urgência naquilo que o Senhor tem. Eu sei que muitas pessoas não estão entendendo o real propósito, mas amanhã irão lembrar desta palavra, Senhor. Amanhã, diante de situações, no decorrer da semana, diante de situações que vão chegar diante deles, eles vão lembrar que é o Senhor preparando, dando tanto, ó Deus amado, a condição de pescar e também o peixe, porque tem almas que precisam ouvir o Evangelho, e não é teólogos, não é mestres, é a simplicidade do Evangelho. Jesus salva, Jesus cura e leva para o céu. Jesus é o mesmo ontem, hoje e já é eternamente. Essas palavras salvarão, vão trazer salvação para as almas que precisam ser pescadas. Senhor, cumpre em nós a sua palavra, cumpre em nós o seu querer, Senhor. Para a glória do teu nome eu oro, no nome de Jesus agradeço. Amém. Aleluia. E amém. Que Deus cumpra em nós a sua vontade, a sua palavra. Glória a Deus. Que Deus possa